Olá! O processo judicial, na verdade, é uma forma de solucionar os conflitos de interesse da sociedade por meio da aplicação das regras do ordenamento jurídico. E no Academia de hoje vamos debater um estudo que trata da relação entre processo judicial e desenvolvimento econômico. A pesquisa foi realizada pelo doutor Diogo Palau Flores dos Santos. O processo judicial como matriz do desenvolvimento econômico. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor Dr. Ricardo Castilho. Para participar do debate de hoje, convidamos Ana Karenina Silva Ramalho Duarte, mestre em Processo Civil pela Universidade de Brasília e advogada da União. E Rui Magalhães Piscitelli, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil e procurador federal da Advocacia Geral da União e professor de Direito. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo do professor Diogo. A tese defende que o sistema de solução de conflitos de um determinado país influi no seu respectivo desenvolvimento. Assim, o processo judicial, coletivo ou individual, sempre teria em si a potencialidade de repercussão na sociedade, considerando duas características: estabilização do nível de litigância e o direito como estrutura de incentivo aos membros da sociedade. Professor Diogo, agora eu gostaria que o senhor falasse sobre a metodologia, utilizada nesse estudo do senhor. Bom, a metodologia, ela basicamente se deu com um enfoque eminentemente teórico. Entretanto, o ponto de partida para a definição da linha de pesquisa e da bibliografia a ser utilizada, ela se refere ao nosso conhecimento prático na atuação com os processos judiciais. Porque entendo, como eu falei antes, como ponto de partida, que o papel do debate acadêmico, da pesquisa acadêmica, deve ter alguma repercussão perante o ambiente onde é produzido. Ou seja, a pesquisa acadêmica não é algo per si, ela deve corresponder a alguma coisa para a sociedade. Bom, o senhor indicou 3 obras que ajudaram no trabalho. Vamos conferir quais são. Estado, Governo, Sociedade, para uma teoria geral da política, Norberto Bobbio, editora Paz e Terra. Violência e Ordem Social, uma estrutura conceitual para interpretar a história humana registrada, Douglas North, John Joseph Wallace e Barry Guest. Cambridge University Press. Direito, Pragmatismo e Democracia, Richard Posner, editora Forense. De que forma cada uma dessas obras ajudou no trabalho? Elas serviram de fundamentação em 3 pontos fundamentais do trabalho. A obra de Bobbio, de Estado, Governo e Sociedade, é uma obra bastante rica e que faz uma consolidação dos trabalhos, de Bobbio. E o ponto que nos serviu de inspiração se refere a uma divisão que é comum ser feita na doutrina entre Estado e sociedade. No tocante à obra de Douglas North e os outros doutrinadores sobre violência e ordem social, é uma abordagem bastante rica e interessante, onde se faz uma classificação, o ponto que nós utilizamos no nosso trabalho, onde se faz uma classificação das ordens sociais, que na verdade representam as sociedades no nosso mundo, e que, a depender da forma como essas sociedades se estruturaram, com a relação com as suas instituições, a formação das suas instituições, governo, política, religião, se faz uma classificação entre vários tipos de ordens sociais, onde nós teríamos uma ordem social primitiva, ordem social limitada e uma ordem social aberta, sendo que a ordem social aberta seria aquela onde já se teria atingido um grau de desenvolvimento econômico bastante elevado.
E nós utilizamos isso para a nossa parte final do nosso trabalho, onde a gente procura falar, evidentemente, do desenvolvimento econômico, em especial na sociedade brasileira. Eu queria aproveitar, então, para pedir para o senhor fazer uma apresentação do trabalho. Certo. O trabalho, ele, como eu estava falando, ele se divide essencialmente em 3 partes. Uma, nas razões pelas quais o Estado faz a solução de conflitos no âmbito de uma determinada sociedade, e também, numa segunda parte, o desenvolvimento econômico através do processo, e numa parte final, a mensuração das consequências de se adotar uma postura de desenvolvimento pelo processo. Nessa primeira parte, se procura delimitar as razões pelas quais o Estado ele intervém na sociedade para fins de solução dos conflitos de interesse que lhes são submetidos. E o que deve ser ressaltado nesse primeiro ponto é que o litígio, o conflito de interesses que ocorre numa sociedade, existe em razão de interpretações que, primeiramente, através dos anseios da sociedade, e, em segundo lugar, esses anseios da sociedade vão repercutir em criação ou estabelecimento de normas jurídicas. A partir do momento que se estabelecem essas normas jurídicas no âmbito de uma determinada sociedade, é comum ocorrer interpretações diversas a respeito da aplicação dessas normas jurídicas. E a partir daí, nós desenvolvemos o conceito de tensão interpretativa, onde, a partir do momento em que se começa a interpretar como se aplica uma determinada norma jurídica, vai ocorrer uma tensão interpretativa. E que tensão interpretativa? A depender dos interesses dos membros da sociedade. A partir desse momento é que vem o Estado como o solucionador dos conflitos. E o que revela notar nessa parte é que o conflito em si não é um mal. Não é um mal para a sociedade. O conflito, ele é algo indispensável, sem o qual o direito não se alimentaria, o direito não evoluiria. E dessa forma, se o direito não evoluísse, não haveria alguma forma de resguardo e aplicação dos direitos da sociedade. Então, o conflito, de uma certa forma, ele não é um mal em si. O problema fundamental do conflito é que ele chega a um ponto onde as expectativas que são depositadas no conflito ou na solução de um conflito superam os benefícios que a sociedade pode ter através do direito, portanto, desse conflito de interesses. E dessa forma, é comum, todos sabem, e existem evidências, principalmente estudos do Conselho Nacional de Justiça, que revelam um alto grau de litigiosidade na sociedade brasileira. Tá certo, professor. Muito obrigado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e em instantes estaremos de volta para debatermos a tese de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e vamos, a partir de agora, debater a tese do doutor Diogo Palau Flores dos Santos, o processo judicial como matriz do desenvolvimento econômico. Essa tese foi apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo para a obtenção do título de doutor em Direito. Antes de iniciarmos o debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Regras e princípios e a relação entre valores e normas. André Luiz Fernandes Fellet, série DP, editora Saraiva. Responsabilidade civil, dever jurídico fundamental. Paula Fracinete Matos, editora Saraiva. Crimes da ditadura militar. Roberto Lima Santos, Núria Fabres, editora. Agora nós vamos começar o nosso debate. As primeiras considerações são da professora Ana Karenina. Professora. Gostaria primeiro de parabenizar o doutor Palau pela excelente contribuição para a área jurídica, né? Principalmente pela teoria desenvolvida e pelo aspecto prático, que é qual seria a afetação do processo judicial no desenvolvimento econômico. Ao ler a obra, o ponto que me chamou a atenção foi a questão dos conflitos resolvidos através do processo coletivo.
Na segunda parte da tese, há um confronto entre o interesse individual e o interesse coletivo. Analisando a origem do processo coletivo, porque ele iniciou, dois focos foram objeto de reflexão. O primeiro deles foi o surgimento do processo coletivo, ele foi com base na duração razoável do processo, ele quis acelerar. E o segundo objetivo é o processo coletivo como objeto de solução de conflitos, né? Solução ágil de conflitos. Mas, só que o ordenamento jurídico, ele tipifica a demanda coletiva tanto formalmente como pelo direito tutelado. Só que, no desenvolvimento da sua tese, era isso que eu gostaria que o senhor abordasse, ele mitiga um pouco esse tratamento doutrinariamente e legalmente da demanda coletiva, onde se traz uma possibilidade das ações coletivas como as ações individuais. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta. Realmente existe uma grande pesquisa teórica dos estudiosos de processo coletivo, onde se procura delimitar efetivamente o que se considera como um direito individual e, portanto, também um interesse individual. Há doutrinadores que fazem a confusão de direito com interesse. E também fazendo por um outro lado, fazendo uma delimitação do direito coletivo e, portanto, dos interesses coletivos que seriam objetos de tratamento. E, a partir daí, se estabelece um corte dos institutos e que possuem tratamentos diferenciados. E existe uma crítica já há bastante tempo da doutrina especializada, onde não se poderia utilizar os pressupostos do processo individual, os pressupostos de análise do processo individual, como interesse das partes, partes em juízo ou até mesmo coisa julgada, para o processo coletivo. E o processo coletivo deveria ter um tratamento próprio em razão de ter uma diversidade de tratamento também próprio. Entretanto, isso na prática é algo difícil de se vislumbrar. Nós temos casos que nós encontramos no cenário forense, onde um direito individual, um direito que seria, teoricamente, pela classificação doutrinária e até legal, um direito que seria, a prioristicamente, um direito individual, acaba tendo uma repercussão de tal ordem na sociedade que acaba atingindo toda a sociedade. Não seria razoável, portanto, nós fazermos uma delimitação prévia de ser um direito individual, considerando os efeitos que a questão que é colocada sob a apreciação do judiciário acarreta em algum impacto na sociedade, onde ações que teoricamente seriam individuais pela sua roupagem, um conflito de interesses normal, mas que, pela repercussão que tem na sociedade, afeta um grupo ou até grande parte da sociedade e, portanto, não deveria ter um tratamento de processo individual. Da mesma forma, a recíproca também é verdadeira, o inverso também é verdadeiro. Do processo coletivo, que a repercussão não seja para um grande ambiente ou para um grupo determinado na sociedade, teríamos, na verdade, uma necessidade de mensurar como se trata de um processo individual. Então, a nossa linha de abordagem se refere às consequências que um processo deve ter numa determinada sociedade. E se nós analisarmos a história do desenvolvimento do processo, claro, essencialmente nós estamos falando de processos individuais, nós vamos ver que a ideia de bem comum, de bem coletivo, de algo superior às partes, sempre esteve presente em todo e qualquer processo. A origem do processo, pela própria razão de ser, como um mecanismo de solução de controvérsias numa determinada sociedade, já traz dentro de si a ideia de um bem coletivo. É a razão pela pacificação social, a razão pela qual se deve dirimir os conflitos. E isso confirma
que as críticas que a doutrina hoje faz a respeito que não se deve utilizar os pressupostos de análise do processo individual para o processo coletivo, também se configuram na própria razão de ser do processo individual. Ou seja, a crítica que a doutrina especializada faz de que se deve ter uma mudança de paradigma quando se analisa o processo coletivo, também se faz necessária quando a gente fala sobre todo e qualquer processo. Todo e qualquer processo, portanto, ele possui em si a possibilidade, a potencialidade de afetação da sociedade. É claro que somente o caso concreto é que vai poder delimitar se isso ocorre ou não. E agora a gente vai pedir para o professor Psitelli fazer as considerações dele. Primeiramente, quero parabenizar o professor Palau pela grandiosidade, pela referência que o trabalho dele agrega ao mundo jurídico. E dizer que, sob os olhos de um administrativista, que pretendo ser, é que analisei o trabalho. Nesse sentido, o professor Palau traz a necessidade de conscientização de todos os operadores do direito, de que o direito ele não serve para si. O direito ele tem como um grande instrumento a pacificação social. Por isso me toca muito uma frase do início da apresentação do professor, onde ele diz: quando as expectativas chegam a um ponto de superar os possíveis resultados para a sociedade, a gente tem um problema no sistema. Então é assim que a gente deve encarar essa aproximação do direito da economia, justamente se deu nesse sentido. O processo ele deve ser visto como meio de pacificar e realizar o crescimento, o desenvolvimento, a paz social de um modo inteiro, não como meio de resolver os processos em si. Nesse sentido, então, com uma busca administrativista que fiz da leitura do seu profícuo trabalho, eu gostaria de também trazer o problema da litigância que a gente tem muito grande, intragovernamental, também tratada pelo professor Arnaldo Godoy, no sentido de que o Estado litiga também muitas vezes com ele próprio, né? E a tendência, o incentivo que a legislação tem oferecido de que órgãos institucionais, e aqui eu trago a advocacia pública, onde o professor Palau também é um eminente representante, por isso esse viés é mais acurado sobre o problema que ele tem, o papel que a advocacia pública tem atuado nesses dissensos. A Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União tem exercido um brilhante papel no sentido de, num primeiro momento, resolver as lides intragovernamentais federais. Depois ela foi alargada com conflitos federativos. E agora, recentemente, a Lei 13.019 de 2014 traz que, nas parcerias voluntárias onde há beneficiários de recursos públicos federais, entidades privadas sem fins lucrativos, também haja incentivo à prévia coordenação, à prévia conciliação. E essa é a visão que eu gostaria de ter do professor. Em que sentido a própria administração, e aqui como um grande braço, a advocacia pública, pode tratar a fim de evitar esse problema judicial, da grande judicialização, onde hoje as expectativas já superam os resultados, onde nós podemos entrar, talvez mais num ramo com o direito administrativo, a fim de evitar que essas lides já nasçam desde o início. Obrigado pela pergunta, professor. Uma das partes da nossa pesquisa, nós conseguimos detectar, com os números do Conselho Nacional de Justiça, que existe um grande índice de litigiosidade na esfera pública, de uma forma geral. Ou seja, União, Estados, municípios, autarquias públicas, federais, fundações públicas, seriam os principais protagonistas da litigiosidade na litigiosidade brasileira. Claro que algumas ressalvas a gente tem que se fazer em relação a isso. Os números eles não mostram se a esfera pública, se o setor público, de uma forma geral, são os principais atuantes, ou são os principais, portanto, postulantes do judiciário, ou são os principais demandados do judiciário. Pela nossa experiência e pelos números que nós temos também, mostram que o Estado, na verdade, o setor público, de uma forma geral, seja federal, estadual, municipal, são os principais demandados judicialmente. Isso é um ponto interessante a ser considerado. A segunda questão a ser considerada é que é fato.
existem muitos processos judiciais que estão superando as expectativas da sociedade na solução dos conflitos. E que, por sua vez, se supera as expectativas da sociedade, no sentido negativo, supera as expectativas no sentido negativo, passa-se a comprometer a própria existência do direito como solucionador dos conflitos. Mas é fato que há uma grande litigiosidade e é fato que o Estado figura, o setor público de uma forma geral, figura como um dos não vou chamar de causadores, mas um dos principais um dos principais que figuram formalmente nos processos judiciais. Esse ponto deve merecer um tratamento bem específico. Por quê? Independentemente de entrar no mérito dos processos judiciais ou nas demandas que são colocadas sobre a apreciação judicial, a questão é que uma medida um pouco mais drástica deveria ser tomada. Uma medida mais drástica em que sentido? Que é mais ou menos o que o professor Rui falou como uma forma alternativa de solução. Pode figurar como não ser muito drástico, mas de certa forma, se nós analisarmos em essência, é realmente drástico, porque haverá algum tipo de mitigação de direito. No caso, se a gente não analisar qual é o direito que está sendo postulado em discussão, nós podemos ter uma situação onde o Estado esteja sendo demandado em juízo por demandas que não teriam uma correção de acordo com o direito, ou seja, não estariam em conformidade com o direito. Portanto, a pretensão não deveria ser acolhida. Mas, considerando o estágio atual de alto índice de litigiosidade, não há outra alternativa senão reduzirmos o direito de se postular em juízo. No caso específico, falando da administração pública, esse seria o ponto de partida inicial. Termos condições de análises alternativas de solução de controvérsias, onde, por exemplo, citado pelo professor Rui, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União poderia funcionar para demandas intergovernamentais entre as pessoas jurídicas envolvidas no setor público, poderia funcionar como uma condição prévia antes do ingresso judicial. Na verdade, e se nós formos analisar as premissas de teoria do processo, isso nada mais é do que a confirmação do interesse processual. Seria uma forma extrajudicial de solução de conflitos. Portanto, antes de se levar o caso ao processo judicial, por exemplo, entre a União e um município, o caso ele deveria ter uma etapa administrativa, uma etapa extrajudicial, para o que, caso não seja resolvida a controvérsia, aí sim ser levado ao processo judicial. Agora, professor Rui, não é pelo fato de nós termos muitos processos que em face do Estado, que o Estado está sempre errado. Ou seja, não é pelo fato de nós termos uma grande gama de processos que está sempre errado, porque nós sabemos uma divisão entre o direito de se postular em juízo e um direito abstrato. Então, a pessoa não precisa ter razão no direito material para postular algo em juízo. E quem é que vai dizer se isso está certo ou está errado? É o juiz, é o processo judicial. Agora, é claro, voltando, hoje o cenário que nós atuamos hoje, no cenário que nós nos debruçamos no direito brasileiro, é um alto grau de litigiosidade e o Estado figura como um dos principais atuantes, demandados e usuários desse serviço público que é o processo judicial. Razão pela qual há a necessidade de se fazer algumas concessões, algumas mitigações, que eu utilizo aqui na nossa obra a figura do sacrifício, que é própria das instituições primitivas, das sociedades primitivas, onde há a necessidade de conter a escalada de processo. Fazendo uma analogia com o Instituto do Sacrifício, há uma necessidade de se conter a escalada da violência, que no caso é o alto grau, o alto índice de litigiosidade. E nessa forma, no atual estágio que nós encontramos, no atual desenvolvimento do ciclo de litigância que nós temos, não há outra alternativa senão o Estado ter uma medida que não seja judicial de resolução de conflitos, como
a bem lembrada pelo professor Rui, da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União. O tema é muito interessante, a gente poderia ficar aqui bastante tempo, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Muito obrigado, professor Diogo Palau, pela presença. Obrigado. Também quero agradecer a professora Ana e o professor Psitelli pela presença aqui na academia. E se você tem uma tese ou uma dissertação e quer apresentá-la aqui no programa, mande seu estudo para nós, academia@stf.jus.br. Lembro também que você pode rever este e outros programas da TV Justiça no endereço www.tvjustiça.jus.br. Até logo!